Meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha atender às necessidades primordiais na sua vida. Você entender a voz dele. A maior necessidade que o ser humano tem é entender a Deus, entender a sua palavra, entender a voz, perceber a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Quando a pessoa entende e se volta para Ele e atende, quando ela entende e atende a voz de Deus, então esse é o segredo da vida eterna. Não é uma vida medíocre, como muitos religiosos pensam, falam, mas uma vida de qualidade. Veja só como Deus é grande, como Deus é infinitamente grande. Ele nos criou, Ele criou o ser humano. Ele criou a gente. E você acha que Ele tem prazer que nós, humanos, vivamos uma vida medíocre, uma vida instável, ansiosa, doente, enferma, oprimida, sem paz, sobretudo sem paz? Não. Ele criou o ser humano, que foi a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus, digamos assim. Ele criou os céus, a terra, tudo com perfeição. Você olha assim para os céus, tudo é perfeito. O mar, as matas e florestas, tudo é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito, perfeitíssimo. E você acha que Ele criou alguma coisa imperfeito, com algum defeito? Não. Deus é grande e criou tudo perfeito. E o ser humano é a obra-prima de Deus. E os médicos sabem disso, porque eles ficam assim, sem saber como é um mecanismo do corpo humano. Os médicos, cientistas, os que sabem, conhecem o corpo humano de ponta a ponta, sabem que perfeição, tudo criado nos mínimos detalhes, com perfeição. E você acha que Deus criou tudo isso para depois ver a gente sofrendo aqui no mundo, gemendo, chorando, urrando, vida desgraçada, miserável? Não. Ele criou tudo com perfeição para que pudesse estar em comunhão permanente com a sua criatura, os seus filhos. Porém, quando o ser humano errou, quando o ser humano desobedeceu a palavra de Deus, só isso, desobediência. Então, o ser humano entrou no inferno e aumentou o inferno, aqueceu o inferno do próprio homem, que é o que nós temos visto neste mundo. Ora, o que vai se fazer para retornar para Deus? Como que a gente pode fazer para resolver o problema com Ele? Como é que a gente pode fazer? Ele mesmo diz, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, volte-se para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. 3 vezes
ele se identifica como Senhor dos Exércitos, num versículo só. E para quê? Para dizer, volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Só isso. É isso. E aí está o segredo de uma vida de qualidade prometida pelo Senhor Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O homem por si só não pode se justificar, o homem por si só não pode se salvar. Então Deus enviou Jesus para pagar pelo pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade, todos. Passada, presente e futura. Sem exceção. Mas, o que o homem tem que fazer? O homem tem que se voltar para ele. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então, amiga e amigo, tudo que você precisa, o seu sofrimento acaba definitivamente quando você se volta para Deus. É claro, é óbvio que quando você se volta para Deus, você vai ter que confrontar aqueles que gostam de viver longe de Deus, afastados de Deus. Aqueles que gostam, que não creem em Deus, que desdém o próprio Deus, desdém o sacrifício que ele fez por todos nós. Então, você vai ter que confrontar essas pessoas que, de repente, é o marido, a esposa, são os filhos, são os pais, é o patrão, é o empregado, é o governo, enfim, é o mundo inteiro que está aliado com o mal, separado de Deus, essa gente toda vai se voltar contra você que se volta para Deus. Então, é uma guerra. Essa é a nossa guerra. Mas Deus permite que nós passemos por essa guerra para que nós venhamos aprender a lutar, a vencer, a resistir, a conquistar através da fé. E só através da fé. Você não tem que merecer para ser abençoada, a se voltar para Deus. Não, você tem que crer na sua palavra. Ele diz, tornai-vos para mim, volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês. É isso. Mas aí há um detalhezinho que eu ainda não falei. Quando uma pessoa se volta para Deus pela fé, ela é perdoada. Naturalmente, automaticamente, ela é perdoada. Então, a pessoa foi perdoada de todas as suas culpas, todos os seus pecados, de todos os seus erros. Ela foi livre de tudo que ela fez de errado. Então, ela, por si mesma, tem consciência de que foi perdoada, então ela é obrigada também a perdoar o seu semelhante, mesmo aqueles que fazem mal a ela, mesmo aqueles que a aborrecem ou têm aborrecido, mesmo aqueles que destruíram seu casamento, destruíram os seus negócios, acabaram com a sua vida econômica, acabaram com a sua família. Ela
essa pessoa que se voltou para Deus, ela foi perdoada, então ela tem que perdoar todas essas pessoas. Todas, todas. Esse é o segredo de você viver em paz consigo mesma e com Deus. Eu diria que o perdão é a oração mais poderosa que tem. A mais poderosa oração é aquela que perdoa. Inclusive Jesus, na própria oração do Pai Nosso, ele ensina a perdoar. Ele manda perdoar. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós temos que perdoar permanentemente, tantas vezes quantas forem necessárias. Então, se você se volta para Deus só por causa dessa sua fé, o Senhor disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, então eu me volto para ti, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, a minha vida está um tormento. Quer dizer, quando você encontra a graça de Deus, perdão de Deus, quando você encontra-se com Deus, então você é perdoado, imediatamente você recebe paz. Você recebe paz, porque você vive agora em comunhão com Deus. Você estava separada dele, agora você se volta para junto dele. Quer dizer, você agora é uma pessoa de paz e você vive em paz. Porém, as pessoas que lhe fizeram mal, elas também têm que ser perdoadas por você. Você faz mais bem a si própria ou próprio, perdoando, do que os que foram perdoados por você. Sabia? Quando eu perdoo, eu faço mais bem a mim mesmo do que aquele que eu perdoei. Então, amiga e amigo, isso é uma questão de fé. E essa fé de perdoar, para perdoar, vem do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Ele nos dá essa fé e nos dá coragem para obedecer, e nós obedecemos. E então nós temos paz. Quanto às pessoas que nos fizeram mal, se elas nos perdoarem, amém. Se elas não nos perdoarem, o problema é delas. Mas a nossa parte nós temos que fazer, que é o importante. E o perdoar é querer bem para a pessoa que lhe fez mal. Perdoar é isso. Você querer bem para a pessoa, o bem para aquela pessoa que fez mal para você. Você perdoou. E é isso que Deus faz com a gente. Quando Ele nos quer bem, quando Ele nos faz bem, é porque nos perdoou. E Ele diz na sua santa palavra, os ímpios, os rebeldes, os que estão longe de mim, afastados de mim, separados de mim, não têm paz. Não têm paz, mas não tem mesmo. Pode ter uma família maravilhosa, pode ter uma casa maravilhosa, pode ter o carro mais caro do mundo, você pode ter aviões, iates, você pode ter todo mundo aos seus pés. Você pode ter tudo que você quiser. Você pode ser um Salomão da vida, ter tudo. Riqueza, glória, poder, mulheres, homens. Mas se você não tem Deus consigo, você não tem paz. Não há paz. Não há paz. E por que não há paz? Porque não houve perdão. E por que não houve perdão? Porque não houve uma entrega, não houve uma dedicação da vida para Ele. Não houve fé para que pudesse se entregar. Sabe a palavra, conhece a palavra, mas não tem fé para entregar a palavra. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que há.
as pessoas dizem assim, bem, teoria é uma coisa, a prática é outra. Pois bem, então vá no seu pensamento fútil e vão, nesse sofisma, você vai ver onde você vai chegar. Eu gostaria que você não chegasse até lá, mas se você mantém essa postura de virar as costas para Deus e viver a sua vida libertina ou liberta, melhor dizendo, liberdade, uma vida de liberdade, libertina, liberdade. Você está separada de Deus, você está morta ou morto para Deus. Aliás, isso aqui é morte, né? A morte quer dizer separado de Deus. Foi o que Deus falou para Adão. Olha, se comeres do fruto daquela árvore que está no meio do jardim, morrerás, quer dizer, estarás afastado de mim, separado de mim. E é isso que acontece. Quando a pessoa morre, um ente querido morre, ela se separa de todos nós, do convívio da família, enfim. Então, amiga e amigo, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos diz, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. 3 vezes ele fala Senhor dos Exércitos. Aliás, 3 não, 4 vezes. Puxa, eu nem vi. Está aqui escrito, portanto, dize-lhes, o profeta Zacarias, que falou, Deus falando através do profeta Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não, 3 vezes. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. É isso aí. 3 vezes, desculpa lá. Então, amiga e amigo, o segredo, tornar-se para Deus. Você vai ter paz. A perfeita paz. Porque essa paz é a presença de Deus na sua vida. A oração mais poderosa que você pode fazer é perdoar. Deus abençoe e até amanhã. Inclusive, deixa eu falar aqui, dar uma dica. Hoje é quinta-feira. Hoje nós temos a terapia do amor. A escola do amor. Não parece nada, mas essa escola do amor faz a diferença. Quem me dera ter tido essa oportunidade quando eu era solteiro, jovem, eu não faria tanta besteira na minha vida, não erraria tanto, mas Deus me guardou, Deus me protegeu, Deus me guardou pela sua poderosa mão. E nós procuramos dar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Então, a terapia do amor é para ensinar as pessoas a amar. Você pensa que sabe amar? Se as pessoas pensam que sabem amar, veja só a vida delas. Tem dinheiro, tem posição social, tem tudo no mundo, mas não tem paz. E a vida matrimonial é um fracasso. É uma separação. É como se separassem um do outro dentro da mesma casa, dormindo na mesma cama. Essa é a realidade. Deus, amiga e amigo, instituiu o casamento como um símbolo, um tipo do relacionamento entre nós e Ele. Ele é o homem, ela representa a igreja. Ele é o cabeça, representa Jesus, o cabeça da igreja. A igreja é o corpo, é representado pela esposa. Então, essa é a ordem natural, divina,
Então, se você consegue entender isso e colocar em prática, então você vai entender o que é uma vida de paz, tranquilidade. Por exemplo, nós falamos por nós, os bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, tem a sua esposa, tem o seu marido, enfim, tem a sua vida arrumada, a sua vida. Depois de Deus, depois do nosso encontro com Deus, a coisa mais importante é o casamento. Porque vem, então, mostrar de forma prática o relacionamento com Deus. Então, quando nós convivemos em paz, harmonia, isso é verdadeiro amor, respeito um pelo outro, então nós estamos vivendo em paz e harmonia com Deus. Por isso Deus disse, os ímpios não têm paz. Os ímpios não têm paz. Mas não está descartado essa paz. Você pode voltar se você quiser. Ele estende as mãos, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. Então, hoje é o dia de investirmos nisso. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Essa escola do amor, ou seja, a terapia do amor, hoje às 20h, no Templo de Salomão, com o Renato e a Cristiane, como também em outros templos, os casais, o bispo, o pastor e a sua esposa estarão ajudando você a formar um casamento de verdade. Estarão ajudando você a ser feliz, porque não é possível você ter paz com Deus e viver uma guerra dentro da sua casa com o seu marido, com a sua esposa, não é verdade? Pois é. Terapia do amor, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.